Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo em alguns materiais bem interessantes sobre Deep Learning, mineração de texto e também como isso tudo se conecta com chatbots e assistentes virtuais. Exato. A ideia aqui é, extrair o essencial, o mais fascinante dessas pontes, né? Uhum. Para começar, só para alinhar todo mundo, Deep Learning é aquele campo da inteligência artificial inspirado no cérebro, sabe? Usa redes neurais artificiais com várias camadas para aprender sozinha a partir de um monte de dados. E é fundamental entender como essas tecnologias se conversam hoje em dia, né? Elas não são ilhas. Uma impulsiona a outra e juntas estão mudando como a gente interage com tudo no mundo digital. Perfeito. Então tá, vamos começar a desempacotar essa história. Primeiro, as arquiteturas de Deep Learning. As mais, digamos, básicas são as redes neurais feed-forward, as FFFNs. Sei. Nelas, a informação vai num sentido só, da entrada para a saída, bem direto ao ponto. Simples, né? E depois temos as redes neurais convolucionais, as famosas CNNs. Essas são craques em dados com estrutura de grade, tipo... Imagens. Elas conseguem ver padrões ali. As CNNs foram uma revolução para a visão computacional, sem dúvida. Mas e quando a informação não é uma imagem estática? Quando ela tem uma ordem, uma sequência, como a nossa linguagem? Ah, aí a coisa muda. É onde entram as redes neurais recorrentes, as RNNs, e uma evolução delas que foi chave, as LSTMs, Long Short Term Memory. Isso. A grande sacada delas, é ter uma espécie de memória. Elas conseguem olhar para uma sequência de palavras, por exemplo, e lembrar do que veio antes para entender o que está vindo agora. E essa capacidade de memória das LSTMs, olha, foi um salto enorme. Antes delas, era muito difícil para um modelo capturar o sentido em frases longas, sabe? Ou entender como uma palavra lá no começo da frase influencia a outra lá no final. Exato. As LSTMs começaram a permitir que as máquinas realmente, compreendessem melhor as dependências de longo prazo na linguagem humana, essencial para tarefas como tradução, reconhecimento de fala. Pois é. E aí, quando a gente achava que já estava bom, ficou ainda mais interessante, né? Chegaram os Transformers. Ah, os Transformers? Vieram com aquele artigo seminal Attention is all you need. A chave ali é o tal do mecanismo de atenção. Uhum. Pensem como a gente lê uma frase longa. A gente não dá o mesmo peso para todas as palavras, né? O cérebro foca no que é mais importante para o sentido geral. Verdade. A atenção faz algo parecido para o modelo. Ele aprende a ponderar a importância de diferentes partes da entrada para entender melhor o contexto, mesmo que as palavras relevantes estejam distantes. E isso mudou tudo no processamento de linguagem natural, o PLN. Modelos como o BERT, que usam Transformers, conseguiram resultados incríveis. Turbinou mesmo, né? Demais. E não só pelos resultados, mas pela eficiência também. Os Transformers são mais paralelizáveis, o que significa que dá para treinar modelos maiores, com mais dados, mais rápido que com as LSTMs, por exemplo. Eles geram representações da linguagem que são muito, muito ricas em contexto. Fascinante. E tem mais arquitetura interessante, né? As GANs, por exemplo. Redes adversárias generativas. Ah, as GANs são um conceito muito legal. É tipo um jogo, né? Você tem duas redes. Uma é a geradora, que tenta criar dados falsos, tipo fotos de pessoas que não existem. Certo. E a outra é a discriminadora, que tenta identificar o que é real e o que é falso, o que veio da geradora. Elas ficam competindo, uma tentando enganar a outra. Exatamente. E nessa competição, a geradora vai ficando cada vez melhor em criar coisas que parecem reais. É por isso que a gente vê aquelas imagens geradas por IA que são super convincentes hoje em dia. É incrível. E mostra como cada arquitetura tem sua especialidade, né? CNNs para visão, LSTMs e Transformers para sequências e linguagem, GANs para gerar dados novos. Cada uma é uma ferramenta para um tipo de problema. É uma caixa de ferramentas bem poderosa. Bom, e como essas ferramentas lidam com o volume gigantesco de texto que a gente produz? Aí entra a mineração de texto. Isso. Que é, basicamente, o processo de cavar, de extrair informação útil, de qualidade, de textos que estão por aí, soltos, não estruturados, notícias, posts em rede social, e-mails, documentos. E a importância disso é gigantesca. Pensa que a maior parte da informação digital é texto. A mineração de texto é o que permite transformar essa montanha de palavras
insights em conhecimento que a gente pode usar. Uhum. Tipo, analisar milhares de comentários de clientes para entender rapidamente o que eles estão sentindo sobre um produto, sabe? Ou identificar tendências em notícias. É pegar o dado bruto, textual, e dar sentido a ele em escala. Faz todo sentido. E isso nos leva direto para os chatbots e assistentes virtuais, que estão cada vez mais presentes, né? Sem dúvida. Os chatbots, que tentam simular uma conversa humana para responder perguntas ou fazer tarefas simples, e os assistentes virtuais, tipo Alexa, Google Assistente, que ajudam a gente com comandos de voz ou texto. E aí a gente conecta todos os pontos, né? Olha só. Para um chatbot ou assistente virtual funcionar bem hoje em dia, Precisa de quê? precisa entender o que a gente fala ou escreve, certo? Aí entram as arquiteturas de Deep Learning, especialmente LSTMs, e mais ainda os Transformers, para processar a linguagem natural com toda a sua complexidade e nuances. Entendi. O motor por baixo do capô. Exatamente. E precisa também das técnicas de mineração de texto para extrair a intenção real por trás da nossa pergunta ou comando. O que a pessoa realmente quer dizer. Ah, claro. Não é só entender as palavras, mas o objetivo. Isso. E depois de entender, precisa gerar uma resposta que seja útil, coerente, que faça sentido na conversa, e aí o Deep Learning entra de novo com modelos capazes de gerar texto. É essa combinação que permite a sofisticação que a gente está vendo. Então, resumindo a nossa exploração de hoje, a gente viu o poder e a variedade do Deep Learning com arquiteturas diferentes para cada desafio. Uhum. Viu como isso se aplica para analisar e extrair valor do texto com a mineração de texto? Verdade. E como tudo isso converge para criar interfaces conversacionais, os chatbots e assistentes que estão ficando cada vez mais espertos e integrados na nossa vida. Exatamente. É uma evolução impressionante. E aí fica uma reflexão, né? Para quem está nos ouvindo pensar. Manda. Considerando essa capacidade crescente das redes não só de entender, mas de gerar linguagem, de simular conversas de um jeito que às vezes a gente nem sabe se está falando com humano ou máquina, qual será o próximo passo? Como essa interação cada vez mais fluida entre nós e essas IAs vai, redefinir a nossa própria comunicação? E até mesmo a ideia do que significa criar, ser autor de alguma coisa. Fica aí a pergunta.